Caríssimos irmãos e irmãs, hoje, sendo o dia de Santo Inácio de Loyola, eu gostaria de fazer uma correlação entre a vida de Jeremias e a vida de Santo Inácio. Nós estamos aqui no capítulo 15 do profeta Jeremias. O contexto é o seguinte: Jeremias está frustrado porque o povo não se converte. Deus lhe permite muito sofrimento, porque o profeta está sofrendo. Deus já disse que a nação será destruída e o povo será levado para o cativeiro, porque era necessário. Não obstante as súplicas do profeta, o castigo viria. Viria porque era necessário para a conversão do povo, mas percebe que o profeta ainda não estava convencido disso. E ele estava brigando com Deus. Ele estava recalcitrando contra o aguilhão. Ele estava dando murro em ponta de faca. Ele estava resistindo à vontade de Deus na vida dele. Não muito diferente que às vezes, infelizmente, acontece na nossa vida, né? Não temos a santidade de Jeremias, mas temos a sua obstinada vontade contrária à vontade de Deus. Pois bem, assim estava Jeremias. Acrescente-se a isso, Deus havia anunciado que até os familiares e os amigos de Jeremias o abandonariam. Por quê? Porque não iriam aceitar a sua mensagem. Porque Jeremias foi obediente. Deus mandou dizer que o povo seria levado ao cativeiro, que a nação seria destruída. Jeremias disse, não obstante, ele quisesse o contrário, ele quisesse algo diferente. Mas Jeremias foi obediente. Jeremias isso disse, mas o povo então, e os familiares, e os amigos, todos eles abandonaram Jeremias. E então ele estava frustrado, desanimado, no fundo do poço, ao ponto de quase desistir da própria vida, como já aconteceu com outros profetas. Isto é, totalmente desiludido. E é esse o contexto da leitura de hoje, que começa no versículo 10º do capítulo 15 de Jeremias. Ai de mim, minha mãe. Então ele começa então a se lamentar na presença de Deus, mas como se estivesse também na presença da sua mãe. Ai de mim, minha mãe, que me geraste um homem de controvérsia. Isto é, a senhora me fez um homem de confusão. Eu nasci para criar confusão. Eu nasci para gerar controvérsia. Percebam que isso era totalmente contrário ao espírito de Jeremias. Ele não era naturalmente, por temperamento, briguento. Ele era da paz, ele não queria confusão, ele não queria nem exposição, ele queria viver no escondimento, quietinho, na amizade com Deus. E Deus disse, não, eu te quero à frente do fronte. Eu te quero no fronte de batalha. E ele então, não obstante a sua vontade diferente da de Deus, ele aceita. Mas estarás à frente, estarás no alto como meu arauto, para anunciar uma mensagem desagradável aos ouvidos dos que ouvem e aos ouvidos do que fala. Porque aquela mensagem também não lhe era agradável anunciar. E ele aceita. Mas percebe aqui que ele aceita ainda com relutância. Ele está arrastando a sua cruz. Ele não abraçou a sua cruz. É diferente, é verdade. Você vai dizer, padre, pelo menos ele não jogou a cruz de lado. É verdade. Ele não negou a vontade de Deus.
Mas existem aqueles que não obedecem a Deus, existem aqueles que obedecem reclamando, e existem aqueles que obedecem com amor, porque a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é santa, mesmo quando eu não a vejo como tal. Isto é, eu não vejo bondade na vontade que se manifesta. Mas se é de Deus, ela é boa. E eu devo então dobrar a minha visão, a minha fé. Eu não vejo, mas eu creio. A vontade de Deus é boa, é justa, é santa. Pois bem, mas Jeremias, ele ainda estava ali, obedecendo, mas reclamando, estava arrastando a sua cruz. Não tinha se abraçado com ela. Pois bem, então ele entra aqui nesta lamentação. Ai de mim, minha mãe, que me geraste um homem de controvérsia, um homem de confusão, um homem em discórdia com toda a gente, com o povo, com os amigos, com os familiares. Ele estava só. Aí ele vai relembrar o início da sua missão. Isto é, o início do seu encontro com Deus. Quando encontrei tuas palavras, alimentei-me. Elas se tornaram para mim uma delícia e alegria do coração. É sempre assim, né? No início do nosso encontro com Deus, nosso Senhor, Ele nos enche de consolações, porque sabe que nós não temos ainda virtude, maturidade, conversão suficientes. Então Ele nos enche de consolações para depois nos exercitar no amor verdadeiro, para que nós estejamos com Deus por Deus e não pelas coisas de Deus. De Deus por Deus e não pelas graças de Deus. Então ele disse, no início, nossa, eu ia rezar, minha alma já era arrebatada. A palavra me alimentava. Quando encontrei tuas palavras, alimentei-me. Elas se tornaram para mim uma delícia, alegria do coração. O modo como invocar teu nome sobre mim, Senhor Deus dos exércitos. Eu não costumo frequentar a roda dos folgazões, isto é, eu não sou um homem de vida errada. Ele não frequentava a night. Ele era um homem reto. Não costumo frequentar a roda dos folgazões. E me alegro por isso. Fiquei a sós, sob o influxo de tua presença e cheio de indignação. Isto é, quanto mais próximos de Deus nós estamos, mais nós nos indignamos quando a Deus não é dada a glória devida. Então ele se sentia indignado. Por quê? Versículo 18. No passado era essa a sua situação. Presente, versículo 18. Por que se tornou eterna a minha dor? Por que não sara essa minha chaga maligna, esta minha ferida maligna? Ela não cura, ela não sara. Para mim te tornaste como miragem de um regato. Imagine aqui, o contexto é o quê? É deserto. Aquela região árida de Israel. Então, um regato, um riacho, um pequeno lago é uma maravilha. Então, mas Deus se tornou para ele uma miragem de algo bom. Isto é, uma ilusão de algo bom. Ele estava aqui no profundo sofrimento. Então, Deus, eu não encontro mais. Parece uma ilusão de uma coisa boa, mas uma ilusão. Para mim, te tornaste como miragem de um regato, como visão de águas ilusórias. Aí ele vai me saciar. Ilusão. Ele vai me encher de alegria novamente. Ilusão. Eu vou novamente tocar a sua presença. Eu estarei na presença de Deus. Né? Eu irei experimentar a sua presença. Ilusão. Nada disso mais ele experimentava. Muito pelo contrário. Ele só experimentava tristeza, vazio, inimizade, perseguição e chacota.
porque as pessoas também faziam chacota com ele, do profeta que só profetizava desgraça. Ah, lá vem aquele desgraçado, que só profetiza desgraça. Vai nada acontecer? Imagine, nós aqui com o templo na cidade, se algo de mal vai nos acontecer. Ele não sabe de nada, esse desequilibrado. E isso diziam os amigos, os familiares e o povo. E ele sozinho, com a certeza de que Deus aquilo lhe mandava dizer. E ele então, fiel, mas desgostoso da vontade de Deus, isso ele fazia. Pois bem, Deus então, versículo 19, Deus diz, ainda assim, isto diz-me o Senhor. Ele fala, o Senhor falou-me, se te converteres, converterei o teu coração. Isto é, se Jeremias se converter, Deus realizará, né? Se Jeremias, sempre com auxílio da graça, mas se ele cooperar com a graça de Deus nele será vitoriosa, a graça de Deus vai completar a obra começada e ele vai voltar a se alegrar com a vontade de Deus, mesmo que humanamente isso não lhe fosse possível. Ele vai se alegrar por perder a sua vida por causa de Deus, porque ele vai experimentar a alegria do próprio Cristo que haveria de se entregar muitos séculos depois. Mas ele poderia antecipadamente se alegrar com a alegria do Filho crucificado, de Jesus Cristo crucificado. Então, se ele se convertesse, ele se alegraria mesmo com lágrimas nos olhos. Se ele se abrisse novamente à graça de Deus, ele seria capaz de encontrar realização naquilo que o mundo só vê destruição. E foi exatamente isso, meus santos, que aconteceu também com Santo Inácio de Loyola, cuja memória hoje celebramos. Santo Inácio era um católico, ele era católico, mas era um católico mundano. Era um católico que queria encontrar felicidade nas coisas do mundo. Era um militar vaidoso, entregue às paixões, à luxúria, isto é, a ele era muito agradável o contato com as mulheres bonitas, ele se sabendo um homem elegante, bonito, no auge da sua juventude. Então aquilo para ele era muito interessante. A glória do mundo, não a glória de Deus, que se converterá no lema da sua vida. Tudo para a maior glória de Deus. Não, até então era tudo para a sua glória. As batalhas que ele vencia, os louvores que dos homens e mulheres ele recebia. Então isso lhe inflava, lhe inchava o coração. Ele se sentia inchado, inflado, cheio de vaidade. Mas isso tudo o alimentava. Deus então permite que um balaço lhe atinja a perna, quase que lhe estraçalhe a perna, e ele vai então para um leito de hospital e fisicamente nunca mais se recuperará. Fisicamente nunca mais. Vai se tornar um aleijado. Vai se tornar um deficiente. Isso para um militar. Nunca mais seria um guerreiro. Isso para um homem garboso era uma facada no peito, porque ele não seria mais aquele homem elegante e vistoso aos olhos de todos. E ele teve que aprender, ele teve que se converter para aprender que aquilo que Deus lhe dava era infinitamente maior daquilo que Deus lhe tirava. Que aquilo que Deus lhe tirava era nada em comparação àquilo que ele recebia. Por mais doloroso, por mais amargo que aquele cálice se lhe apresentasse, no fundo ele era doce, porque lhe concedia a verdadeira riqueza. Percebe que aqui Jeremias
E Santo Inácio se encontra que Jeremias também teve que aprender que por mais amargo fosse o cálice da sua vida, ele era doce, porque ele o configurava à vontade de Deus. Ele fazia com que ele fosse de verdade amigo de Deus. E quando à luz de Deus ele estivesse, quando assim ele visse, quando ele se convertesse, novamente a alegria de Deus no seu coração se faria presente. Porque quando estamos na vontade de Deus, estamos na paz e na alegria. E aqui, meus santos, se você, meu santinho, minha santinha, tiver um pouco de vida espiritual, você verá que isso é verdade. Que não existe verdade maior do que essa. Quando nós nos afastamos da vontade de Deus, mesmo que não pequemos, não estou falando aqui necessariamente de pecado. Pode até não ser pecado. Pode ser uma imperfeição, pode não ser um pecado mortal. Pode ser uma imperfeição, um pecado venial, mas você se afastou da vontade de Deus, a inquietação bate à porta da sua vida. A sua alma fica inquieta, você perdeu a paz, porque você não está mais na vontade de Deus. Isso aconteceu com Jeremias, isso aconteceu com Santo Inácio, mas recuperaram novamente a alegria quando aprenderam a querer o que Deus queria, porque afinal de contas, quem é louco de não querer o que Deus quer? Não é assim que São Arnaz, me ajudem, São Rafael Arnaz, que disse, né, essa frase lapidar, quem é louco de querer o que Deus não quer? Pois bem, Jeremias queria e Santo Inácio também queria. E nós, sejamos sinceros, quantas vezes não queremos? Queremos dobrar a vontade de Deus. Queremos que Deus queira diferente daquilo que Ele quer. Porque temos a pretensão louca, embora não digamos, mas sentimos, de que o nosso querer é melhor do que o querer de Deus. De que nós sabemos melhor do que Ele o que é o melhor para nós. Loucura. Pois bem, Santo Inácio e Jeremias foram chamados por Deus a abraçar amorosamente a vontade de Deus, que naquele contexto se lhes apresentava como cruz. Abraçar a vontade de Deus, não apenas carregá-la, não apenas aceitá-la, mas beijá-la. Aceitar amorosamente a vontade de Deus e dizer, movido pela fé, Senhor, a tua vontade é a melhor. A tua vontade é a verdadeiramente boa. E Deus continua então, voltando para Jeremias, versículo 20. Deus diz que se ele se converter, se Jeremias se renunciar a si mesmo, aos seus pressupostos, aos seus paradigmas, aos seus requisitos e a aceitar a vontade de Deus, se ele entrar na lógica e na luz de Deus, se ele aceitar ver as coisas a partir de Deus e não a partir meramente de uma visão humana, em favor deste povo, farei de ti uma muralha de bronze fortificada. Isto é, ele se tornará novamente uma bênção para o povo. Mas uma bênção como? Ele será forte. E as investidas do povo contra ele não farão nada. Mas se ele se converter, porque combaterão contra ti, mas não prevalecerão. Isto é, ele vai se firmar na vontade de Deus, ele vai anunciar com firmeza, clareza e convicção a vontade de Deus, e aquilo será bênção para o povo. Mas lembremos-nos, o que é que ele iria dizer com convicção, com firmeza, com clareza? Que o povo seria castigado, que a nação seria destruída, que o povo seria levado em cativeiro, mas que deveria e precisava se converter. Mas o profeta precisava crer de verdade naquilo para anunciar com toda a propriedade, porque senão ele iria falar, mas não ia convencer, porque no fundo, ele também não acreditava naquela mensagem. Mas uma vez convertido, ele vai acreditar. E acreditando, ele se tornará uma muralha. O povo vai se contrapor àquilo que ele disser,
mas ele não vai ceder 1 milímetro, porque ele sabe que está na vontade de Deus. Porque eu estou contigo para te salvar e te defender, diz o Senhor. Eu te libertarei da mão dos perversos e te salvarei dos prepotentes. Meus irmãos, uma vez dito tudo isso, nós podemos compreender o que diz o Evangelho de hoje de uma maneira tão bela. Se nós estivermos fora da luz de Deus, se nós estivermos fora da conversão, esta palavra não tem sentido, é louca. Mas se nós estivermos na conversão, na amizade com Deus, na confiança, na luz de Deus, nós iremos compreender que vale tudo vender para comprar aquela pérola. Que humanamente não tem lógica. Como é que um colecionador de pérolas, porque ele encontra uma, ele vende tudo que tem, ele não vai ter mais nada nem para administrar aquilo que ele comprou? Não tem lógica. Mas o que é aquela pérola? Aquela pérola é o reino de Deus, é o próprio Deus. Então, para alcançar Deus, vale a pena perder tudo. O que Jeremias perdeu para possuir esta pérola? Ele perdeu a paz humana. Ele se tornou chacota. Ele perdeu os amigos. Ele perdeu os familiares. E ele perderá até mesmo a própria vida. Mas, se é verdade a palavra de Deus, ele não perdeu nada. Ele ganhou tudo. Porque tudo neste mundo, comparado ao que Deus nos oferece, é nada. Mas para isso, meus santos, se nós não estivermos na luz de Deus, isso que eu disse é loucura, é bobagem, é balela, é história da carochinha. É algo bonito de se dizer, mas que ninguém vive. Mas se você estiver na luz de Deus, você compreenderá que isso é verdade. Se vos possuo, nossa, nada mais me atrai neste mundo. Quem a Deus tem, nada falta, só Deus basta. Então Jeremias, quando se converte, ele tem Deus e ele estará disposto a perder tudo por causa de Deus. Santo Inácio, quando se converte, ele tem Deus, então ele estará disposto a perder a glória humana, a aceitar, porque de fato ele já havia perdido, mas não estava aceitando, aceitar que ele não será mais o homem garboso, que ele não terá mais a glória humana, que ele não terá mais a saúde e a beleza de então, que ele não terá mais a riqueza que até então ele possuía, porque agora ele se sentia chamado a uma entrega maior. Mas ele sabia, por experiência, por ensinamento do Espírito que nele habita, que quem a Deus tem, tem tudo. Quem a Deus tem, nada falta. Só Deus basta, só Deus é suficiente. Então ele não apenas aceita a vontade de Deus, ele beija a vontade de Deus. Ele abraça a vontade de Deus. Ele aceita amorosamente a vontade de Deus. Isso aconteceu com Jeremias. Isso aconteceu com Santo Inácio. Isso precisa acontecer com todos nós. Que nós então, meus santos, hoje peçamos, por intercessão de Santo Jeremias e de Santo Inácio de Loyola, a graça de nós também aprendermos a ver as coisas a partir de Deus. De nós também, amorosamente, abraçarmos a vontade de Deus. De nós também, vendermos tudo para comprar aquele tesouro, aquela pérola que vale a pena, que é a verdadeira riqueza e a verdadeira alegria do nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.